gente. Boa noite. Dá boa noite aí pro pessoal também. Boa noite. Oi. Estamos aqui mais uma vez para estarmos juntos, né, num momento de adoração ao nosso Deus. E vamos dar um pequeno tempo aí para que as pessoas possam ir entrando e que possam acompanhar tudo bem do início. Você pode ir entrando aí, dando seu alô, seu oi. Vai dando seu sinal aí. Começa. Cadê? Já temos algumas pessoas já entrando aí. Essa transmissão está sendo feita tanto pelo Instagram como Facebook. Onde você está, você pode ir deixando o seu alô aí conosco. Temos gente aí, vai dizendo de onde, Rogers. Está marcando aí. Simone Gonçalves aqui. Raíssa. Que mais? Johanny, entrou também. Thalita lá de Lagedo. Beijo aí para Thalita, Dulce, Felipe Sobral, lá de Bacabal. Eu também estou. Vai começar. Juliana. Bom, vamos começar então orando e agradecendo a Deus porque por meio de Jesus nós temos esse livre acesso à presença do Pai. Por Ele nós podemos estar juntos aqui hoje, reunidos nesse momento de adoração ao Senhor, e podemos ter a certeza de que Deus está presente aqui. Aleluia. E está com você aí também na sua casa. A palavra do Senhor diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele ali se faz presente. E este momento aqui não é um momento para nós, é para Deus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele agora eternamente. Então este é o momento que nós estamos aqui juntos com você aí na sua casa, buscando a presença de Deus, exaltando o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, eu convido você a juntar a sua família aí. Pega todo mundo, senta aí perto. E onde você está, que você possa entrar nesse espírito de adoração ao Senhor. Espírito de louvor ao nosso Deus. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Entregue ao Senhor a direção da sua vida, da sua família. Peça que Deus nessa noite Ele fale com você através dos louvores, através da pregação da palavra. Nós sentimos necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. E que Ele possa encontrar em nós pessoas sedentas dEle, pessoas que desejam ouvir mais, aprender mais, ter mais dEle no coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos e declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Deus. Nós somos Teus filhos. Nós somos
somos amados do Senhor. Nós somos a tua igreja, Pai. Estamos reunidos aqui no nome do teu Filho, teu amado Jesus Cristo. E nós invocamos, ó Deus, que teu Espírito Santo esteja adentrando agora cada lar, onde essa live estiver chegando. Cada pessoa que tiver acessado, ó Deus, que estiver conectada conosco. Que o teu Espírito Santo entre com providência, com unção, abençoando essas vidas, abençoando essas famílias, meu Deus, para a glória do teu nome. Senhor, nosso Deus, nós entregamos a Ti este momento de culto. Nós nos rendemos à Tua direção, Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor. Que o Senhor invada também os nossos corações aqui. Que no abrir da nossa boca, Pai, nós sintamos o mover do Teu Espírito. Nós sintamos a presença do Senhor aqui entre nós. Tudo isso aqui, ó Deus, é para Ti, Deus. E nós queremos dar o nosso melhor para o Senhor. Nós queremos Te exaltar nesta noite. Nós Te damos graças por esse dia que passou. E nós podemos dizer que até aqui a Tua mão tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. E nós Te damos graças, Pai. Nós Te damos graças porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai de amor. Nós Te damos graças porque o Senhor cuida da nossa vida com tanto carinho, com tanto amor, com tanto desejo. Oh Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti o nosso coração. Entregamos a Ti, Senhor, para que o Senhor cuide dele, para que o Senhor esteja tranquilizando nossos corações, para que o Senhor esteja, ó Deus, acalmando nossas vidas, nos fazendo sossegar, Senhor, na certeza de que o Senhor tem o domínio de toda a história nas Tuas mãos. Nós cremos, Deus, que nada foge ao Teu controle. Tu és soberano, Tu reinas, Senhor absoluto. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A Ti pertence o domínio, a glória, o louvor seja para todos sempre a Ti, ó Deus. Ó Deus, toma nossas vidas agora em Tuas mãos. Somos apenas vasos, Deus. Nos esconda por trás da cruz do Teu Filho, Jesus. Que Ele apareça, que Ele seja entronizado, que Ele seja glorificado, que Ele seja sentido, Deus, por cada vida que estiver ouvindo essa live. Oh, Pai, que as pessoas não estejam apenas assistindo, mas que as pessoas estejam participando, sentindo a Tua presença, buscando a Tua face, se derramando da Tua presença, Deus. Que seja um momento de culto em cada lar, onde, ó Deus, estivermos entrando neste momento. Assim nós choramos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Se derrame na presença do Senhor. Nós vamos cantar essa primeira canção que fala justamente disso. Eis-me aqui, Senhor, outra vez. Diante de Ti abre o meu coração, e Tu escutas o meu clamor. Derrama teu coração, teu ser, na presença de Deus. Não importa quem está do teu lado, que as pessoas vão achar ou dizer. É você e Deus. Você pode estar rodeado de todos os seus familiares, mas o momento é pessoal, é você e o Deus da tua vida. Se derrama diante dele neste momento. Fazes cair.
Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Você pode confiar nesse amigo. É um amigo que nunca vai te decepcionar. É um amigo que nunca vai te trair. É um amigo que sempre vai estar perto de você em todos os momentos. Jesus Cristo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos cantar este louvor, baseado também na palavra do Senhor. No livro do profeta Jeremias. Esperando o momento de te encontrar.
Então Deus sempre responde às orações. Só que Ele pode responder com não, que a gente nem gosta de receber essa resposta, mas é necessária. E precisamos ser submissos à vontade do Senhor quando a sua resposta é um não, porque é o melhor para nós. Deus responde também com sim. Ah, como é bom, né? Quando a gente ora e a resposta de Deus é positiva. Vem um sim assim, imediato. A gente dá tanto glória a Deus, aleluia, né? Resposta de oração, aleluia, Deus respondeu. Mas geralmente a gente não vê esse entusiasmo quando a resposta é um não. Né? Pelo menos eu nunca vi. Né? No grupo da igreja, né? Ou eu mesma, quando eu recebo um não de Deus, mandar uma mensagem para alguém. Glória a Deus, Deus me deu um não. Eu pedi uma coisa a Deus e Deus disse não. A resposta de Deus foi negativa. A gente nunca se alegra, nunca dá glória a Deus, mas a gente deveria responder com glória a Deus, porque Deus está fazendo o melhor para nós. Aquilo que a gente queria tanto e que Deus disse não, de repente, aquilo ali com certeza seria a nossa tragédia. A resposta de Deus às vezes também é: espere. Não está no tempo, não é hora, não é o momento. Então, quando chegar a hora certa, tudo na vida do Filho de Deus é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é da forma que Deus quer. E aleluia por isso. É assim como a gente cuida dos nossos filhos quando são pequenos, não deixa eles pegarem algumas coisas, a gente dá aquele cuidado. Deus é da mesma forma. Então, invoca-me e te responderei. Deus sempre vai responder suas orações, seja com não, seja com sim, seja com espere. Nós vamos cantar e eu te agradeço, Deus. Procure se lembrar de todas as bênçãos que você já recebeu das mãos de Deus e todas as respostas de oração, mesmo as que foram negativas, mesmo aquelas respostas de Deus que você não gostou tanto, mas agradeça, foi o melhor. Então nós vamos cantar agradecendo mesmo a Deus tudo que Ele fez, e tudo que Ele faz, e tudo que Ele fará
na nossa vida. Vamos louvar com muita alegria. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não resisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou tudo, não. A honra, a glória, a força e o glória a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. Há uma música muito conhecida também que diz: Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome. Diz: eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de te adorar, eu não posso deixar de desejar a tua presença na minha vida. Faça deste canto também uma oração ao Senhor. Se o mundo sabe tua voz,
céu, as palavras da noite que o meu, é o caminho de vida, e me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O caminho que desce do céu, as palavras da noite que o meu, é o caminho de vida, e me sustenta. Jesus teve vida fácil quando ele viveu aqui? Quem sofreu mais do que Jesus? Quem foi mais perseguido do que Jesus? Quem recebeu mais pedradas do que Jesus? Tantas acusações, calúnias. Jesus viveu uma vida mar de rosas aqui na terra? Pelo contrário, Jesus sofreu tanto. E quem somos nós para não sofrer? Se o Filho de Deus que veio a este mundo passou tantas agruras, por que não nós? Mas o bom é que Ele promete estar conosco em todos os momentos. O bom é que a presença dEle nos fortalece. Amém. Eu já passei por muitas tribulações na minha vida. Eu sei que você também. Uma vez uma irmã da igreja disse assim: Irmã Simone, eu não sei como vocês conseguem cantar, louvar, eu não sei como o pastor consegue pregar, passando por dificuldades, por provações. A gente consegue porque a nossa força vem do Senhor. E nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. E em Cristo nós somos mais que vencedores. E sabemos que Deus está presente na nossa vida. Deus está conosco. E mesmo em meio às lutas, Deus pode colocar um sorriso no teu rosto. Mesmo em meio às lutas, Deus tem poder para colocar paz no teu coração. Eu digo isso porque eu experimento isso na minha vida. E os que estão aqui também. E você que está nos ouvindo também. E eu acredito que tantas e tantas vezes você, em meio à tribulação, já sentiu uma paz invadindo o teu coração, a alegria do Senhor. Você louva, você canta, passando por momentos tão difíceis. É assim mesmo. Nós vamos cantar um hino, é intitulado Hino da Vitória, muito conhecido. E eu queria que você meditasse na letra desta música. E diz assim uma parte da música: toda vez que o mar vermelho você tiver que passar, chame logo este homem, Jesus, para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, que ele tem poder. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares, elas não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou. E no nome do Senhor, o hino da vitória, do outro lado cantou. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem
esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fundo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel do mar atravessou. E no Senhor, o hino de vitória. Do outro lado, nós podemos cantar o hino da vitória. Nós temos forças para atravessar o mar. Uma tempestade, Deus, que às vezes se levanta contra a nossa vida. A tempestade que às vezes vem querendo nos derrubar. Mas louvado seja o teu nome, porque tu és maior do que qualquer tempestade, Deus. Tu és maior do que qualquer problema. Tu és forte, tu és poderoso. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. A nossa vida está nas tuas mãos. A nossa fé está em ti, ó Deus. O nosso coração é teu, Deus. O nosso coração pertence a ti, Senhor. Oh, Pai, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, nós te adoramos. Exalte ao Senhor na sua casa. Faça da sua casa um trono de louvor a Deus. Um lugar onde habita a presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos ouvir nosso irmão Rogers vai exaltar a Deus com um louvor intitulado Deus Proverá. Preste atenção, Deus proverá na tua vida o que você está precisando. Deus proverá. E será o melhor. Aleluia.
sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Quando o cego me faz enxergar, quando o cego me faz andar sobre as águas, Deus proverá. Quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo me faz andar sobre as águas. Eu vivo pela vista, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, vem em socorro. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, vem com socorro. Deus proverá, Deus proverá. Deus Deus proverá na tua vida. Acho que tua vida esteja no altar do Senhor. Vamos dar um alô aqui para algumas pessoas. As pessoas pedem. Algumas pessoas que estão aqui marcando presença. Juliana Lima, Samara Farias, Helena Araújo, Disse Pastor lá de Lajeado, Pernambuco. Josi Ferreira Nascimento, Presbítero Ezequias, Socorro Lima, Helena Araújo, Diácono Eurico, André Guimarães, Irmã Nazaré, Francimace Marquinho, meu Eugênio, Luciene. Vê? Aqui nós temos, esses são do Face. Temos aqui no Instagram, Bruna Caroline, Thalia. Olha, o meu pai entrou, conseguiu. Seu Ziel está pedindo para dar um alô. Olha nós aqui, Simone, que bom que vocês estão aí. Irmã Silvane, Francisca Reis. Porque tem uns que entram assim com e-mail, fica difícil eu traduzir aqui. Maria Helena Barbosa, Isaac Cauã, Nair Paiva. Pode ir deixando o seu recadinho aí, à medida que for aparecendo e der, a gente vai comentando aqui. Thalia, falei, Thalia. Nós vamos cantar uma música, o Roger diz também vai estar conduzindo essa. Fala que Jesus é o nosso universo, que Ele seja o nosso universo, que Ele seja tudo que nós precisamos, que a gente não dê apenas uma parte do nosso tempo para o Senhor, mas possamos dar todo o nosso tempo para Ele. Que a nossa vida seja para o Senhor.
Nós vamos cantar ainda, continuar louvando ao Senhor. Espero que você aí da sua casa esteja cantando conosco, louvando ao Senhor, fazendo da sua casa um altar de adoração a Deus. Vamos pedir que Deus sossegue a nossa alma. Essa música, ela foi bem escolhida, né? Para hoje, para esse momento que estamos vivendo. Acredito que todos nós precisamos pedir ao Senhor que Ele esteja sossegando a nossa alma, tranquilizando o nosso coração, com a certeza de que Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Mesmo quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem jeito, sem conserto, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele é o Rei do Universo, como nós acabamos de cantar. Então nós vamos entoar esta canção e vamos buscar sossegar no Senhor, entregar nosso caminho ao Senhor, esperar nele, que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Toda esperança.
Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem. Vamos cantar essa partezinha mais uma vez? Canta conosco. Acalma minha alma, aquieta aí. Continue aí, receba aquilo que Deus preparou para falar com você nesta noite. Queridos, boa noite. Nosso desejo é que mais uma vez o Senhor Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Eu quero refletir com vocês sobre essa questão de cultuar de forma coletiva ao Senhor. Bem verdade que nós não estamos podendo fazer isso ultimamente, mas a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Nós estamos aqui com alguns irmãos. O irmão Alexandre está ali com seu filho e tem outras pessoas aqui. Nós estamos cultuando ao Senhor. Eu queria que você pudesse refletir comigo. Antes, nós vamos orar, pedindo que Deus, Ele tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Nosso querido Deus, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações e que nós possamos entendê-la pelo Teu Espírito e colocá-la em prática. Que o Senhor assim nos abençoe. E como nós cantamos, louvando o Teu nome, pedimos que o Senhor esteja sossegando a nossa alma, o nosso coração esteja encontrando paz no Senhor e nós possamos entender a Tua palavra pelo Teu Espírito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava tentando até falar sobre outras coisas, mas veio no meu coração justamente essa palavra e eu queria que nós pudéssemos pensar que diante desses nossos ajuntamentos para adoração ao Senhor, nós podemos descobrir algumas coisas. E com esse distanciamento, já que nós não estamos podendo estar juntos na igreja, naquele local onde nós nos reunimos para a adoração coletiva ao Senhor, nós começamos a pensar algumas coisas e vamos descobrindo coisas interessantes também nesse período. Eu comecei a pensar e ver que a nossa questão com a nossa família não é tempo, que nós sempre reclamamos disso, mas é porque nós temos gastado o tempo de forma errada. Então o fato não é termos tempo, é porque nós temos gastado de forma errada, inclusive
com a nossa família. Nós passamos mais tempo nas redes sociais do que na presença do Senhor. É outro fato que nós podemos pensar, e muitos de nós estamos gastando muito tempo com essas coisas e não com as coisas de Deus, na leitura da palavra, da oração, buscando edificar o nosso espírito. Descobrimos também que nós não aproveitamos o tempo para tratarmos algumas coisas que estão no nosso coração e como família nós deveríamos tratar o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento familiar, e pensamos também em relação aos nossos relacionamentos no seio da igreja, que às vezes estão quebrados, e nós também não estamos com essa disposição toda para resolvermos justamente isso. E eu percebi também que nós faltamos com a verdade, e parece que até com uma frequência maior agora. Por que é que eu estou falando isso? Como é que nós faltamos com a verdade nessa questão que eu estou me referindo? É que até mesmo nos cultos, quando nós gravamos, nas lives, e às vezes nós mandamos também para os irmãos os vídeos que fazemos, muitos não chegam a assistir, porque às vezes nem dá tempo. Por exemplo, o vídeo é de 40 minutos e depois de 10 minutos que foi enviado, a pessoa já está lá dizendo que foi uma bênção a palavra e que tudo foi uma bênção, quando na verdade ela nem assistiu. E aí eu fui percebendo justamente isso, que até o esforço que nós fazemos também para falarmos da palavra do Senhor e levarmos isso até os irmãos pela internet, usando as redes sociais, muitos estão enviando mensagens quando não assistem. Nós vamos ver as pessoas que estão participando, e aí o número é bem menor do que aquelas mensagens que nós recebemos dizendo assim: olha, o louvor foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, quando na verdade não assistiram. E eu penso que nós estamos, até por conta de tantas mensagens que recebemos ultimamente, aí nós acabamos então colocando tudo num bolo, como se diz, e aí nós falamos coisas que não deveríamos falar. Então é melhor a gente ficar calado do que a gente dizer que assistiu quando a gente não assiste, porque senão nós vamos estar faltando com a verdade. Eu descobri também que mesmo com as nossas diferenças, e quando nós estamos juntos, nós queremos estar longe um do outro e tem algumas dificuldades nos relacionamentos, mas nós começamos então a sentir falta das pessoas. E aí nós vamos pensar e vamos aprender um pouco com a igreja primitiva, porque apesar desse distanciamento, nós estamos inclusive sentindo falta daquele irmão que às vezes a gente acha tão chato e tão inconveniente em alguns momentos, e do pastor também, que fala muito e que fala algumas coisas assim, que às vezes a gente também não gosta. Então nós vamos aprender com a igreja primitiva. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 46 e 47, diz que todos os dias aqueles irmãos estavam unidos, se reuniam no pátio do templo e nas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Queridos, antes de acontecer isso aqui, o Espírito Santo ele havia descido, cumprindo assim a promessa do Senhor na vida do seu povo. E Pedro, ele havia pregado, e quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E esses cristãos, eles então se juntaram com os discípulos e eles permaneciam firmes na palavra. O verso 42 do capítulo 2 de Atos nos mostra isso.
Havia milagres no meio deles. O verso 43 do capítulo 2 de Atos também nos mostra isso. E havia um amor genuíno e generosidade no meio deles. Versículos 44, 45. E os versículos 46 e 47 que nós lemos mostram justamente o estilo de vida e o caráter dos cristãos primitivos. E tem um detalhe que é muito importante, porque o texto diz que eles se reuniam no pátio do templo e nas casas. Por que isso? É que judeus crentes, que viram justamente a mensagem de Jesus, que viram a sua morte, viram a sua ressurreição, eles sabiam, eles tinham a certeza que Jesus era o Messias e que em Jesus estava se cumprindo então as profecias do Antigo Testamento. Mas não eram todos os judeus. Uma parte acreditava realmente dessa forma em que Jesus era o Salvador. Mas havia uma parte também dos judeus que eram incrédulos. Eles não acreditavam que Jesus ele era o Messias. E aí o que é que estava acontecendo? Os judeus crentes, aqueles que realmente abraçaram a fé no Senhor, eles não se separaram daqueles que não acreditavam. E por isso eles iam nos templos e nas sinagogas para ouvir a palavra. E posteriormente esses crentes que aceitaram realmente a Jesus como Senhor e Salvador e sabiam que Ele era o Messias, eles começaram sendo expulsos das sinagogas e dos templos. E aí eles passaram a se reunir nas casas. Então esses judeus, eles estavam juntos, eles começaram então a fazer esses cultos. Eles se deleitavam na presença do Senhor. Eles estavam em comunhão uns com os outros. O texto nos mostra que eles viviam unidos, que eles se reuniam constantemente, eles participavam de refeições, eles partiam o pão, eles dividiam aquilo que eles tinham e eles louvavam a Deus. É o que a palavra do Senhor nos diz. Então eles eram preocupados uns com os outros, a tal ponto que aqueles cristãos que tinham mais posses, eles vendiam as suas propriedades e supriam as necessidades daqueles irmãos mais pobres, daqueles irmãos necessitados. À medida que alguém tinha necessidade, eles iam e supriam essa necessidade. Queridos, o livro de Filipenses, no capítulo 2, o verso 4, nos diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E era justamente isso que acontecia com a igreja primitiva. O amor cristão manifestou-se num programa então de assistência material aos pobres, aqueles menos favorecidos ou os necessitados. Estava ali uma igreja que assistia os necessitados. E a alegria e a generosidade de coração eram características visíveis na vida deles. E o resultado foi justamente isso que nós lemos, que o Senhor, Ele acrescentava todos os dias as pessoas salvas àquela comunidade dos cristãos. E eles recebiam essas pessoas como irmãos. Quando nós paramos para pensar nisso, nós percebemos que a igreja de Jerusalém, ela conjugava doutrina e vida. Isso não era de forma dissociada. Eles conjugavam credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Ou seja, eles viviam o evangelho na prática. E lá em Tiago, no capítulo 1, verso 22, conhecidos de todos nós, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Preste bem atenção nisso. Praticar a palavra e não apenas ouvir. Então hoje nós vemos igrejas que revelam grandes desequilíbrios entre a fala e aquilo que se vive.
E às vezes nós nos enquadramos também nisso. Nós podemos perceber que a doutrina verdadeira, na teoria, mas na prática os cristãos vivem sem alegria. E inclusive essas doutrinas, elas ficam bem longe das atitudes. São conhecedores da palavra, cheios de conhecimento, mas na prática semelhante aos fariseus da época do Senhor Jesus. Apenas apegados aos rituais, às formalidades e assim sendo religiosos apenas. Há muitas pessoas que hoje estão dessa forma. Há outras pessoas, aquele grupo também de pessoas que são ativas na ação social, mas não tem nada de vida santa, desprezam a doutrina pura e verdadeira. Há esse grupo. Existe também aqueles que crescem em número, justamente porque estão todos os dias mercadejando a palavra da verdade, de inúmeras formas. E aqui nós não vamos mencionar, porque vocês sabem daquilo que nós estamos falando. Então, em todos os segmentos, há muitos que têm o conhecimento verdadeiro da palavra, mas não aplicam essa palavra na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na sociedade, no seu trabalho, na escola, na faculdade. E eu penso que às vezes nós nos enquadramos em alguns desses segmentos. Quando nós sabemos aquilo que a palavra de Deus diz e nós não fazemos. Fazemos justamente o contrário. Agora, prestem bem atenção nisso. John Stott, se referindo à igreja primitiva, ele disse o seguinte: o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Os professores eram os apóstolos que Jesus escolheu. E havia naquela escola 3.000 alunos no jardim da infância. Cristãos que estavam aprendendo na teoria, mas viviam na prática. E é isso que nós temos que aprender, queridos. Porque o Espírito Santo de Deus leva o povo de Deus a submeter-se a essa palavra desse Deus. E aí nós vamos então praticá-lo. Não adianta nós falarmos algumas coisas e vivermos outras. Não adianta nós dizermos que somos cristãos quando a nossa vida diz justamente o contrário. Prestem bem atenção. Deus, ele tem um compromisso com a palavra. Deus, ele tem zelo pela palavra. Uma igreja fiel, ela não pode ser omissa em relação à palavra de Deus. Ela não pode ser apenas pregada essa palavra, mas ela tem que ser vivida. E isso tem que ser na prática, nas atitudes. O Espírito Santo havia enchido a vida daqueles cristãos. Eles estavam cheios do Espírito. E por isso havia prazer na palavra do Senhor, havia prazer na comunhão com os irmãos, havia entusiasmo entre os irmãos, havia alegria em louvar ao Senhor. Então cultuar ao Senhor era um deleite no coração daqueles primeiros cristãos, daqueles irmãos nossos. E a minha pergunta é justamente essa: é deleite meu e seu cultuar ao Senhor? Será que nós estamos pensando realmente nisso? Será que quando o salmista diz no Salmo 122, o verso 1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, será que isso é alegria mesmo no nosso coração? Aqueles irmãos, eles amavam a Deus, porque uma igreja viva, ela tem alegria em estar na presença de Deus para adorá-lo. E aí eu pergunto, será que nós estamos sentindo falta mesmo de irmos até a casa do Senhor para de forma coletiva adorarmos a esse Deus que nós tanto falamos dele?
Ou isso é apenas porque nós estamos vivendo esse tempo e já tem alguns dias que nós não nos congregamos de forma coletiva e aí nós estamos sentindo saudade. E depois nós vamos voltar às mesmas práticas que nós tínhamos antes, de não dar valor justamente aos ajuntamentos para a adoração ao Senhor. Queridos, a comunhão no templo é uma marca da igreja ao longo dos séculos. O louvor da igreja, ele era constante, uma igreja alegre, ela canta louvores ao Senhor com a sua alma. Uma igreja que tem o Espírito Santo dirigindo as vidas, ela deseja estar presente de forma coletiva para adorar o Senhor. Então o louvor daquela igreja era constante. Os crentes, eles estavam alegres, eles eram festivos, eles eram íntegros, eles contagiavam as outras pessoas. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. E eu fico pensando que nós, como igreja do Senhor, eu sei que tem as exceções, mas nós não causamos esse impacto na sociedade. Talvez porque nós não observamos justamente esses detalhes, de amarmos a palavra do Senhor verdadeiramente, de vivermos meditando dia e noite nessa palavra, de estarmos com alegria na presença do Senhor, de termos alegria quando nós nos reunimos, quando nós vemos os nossos irmãos, termos comunhão verdadeira uns com os outros. Talvez nós tenhamos perdido isso. E aí nos tornamos uma igreja mecânica, e isso não contagia a vida de ninguém, porque as pessoas não desejam o Deus que nós temos na nossa vida e que falamos dele, porque as nossas atitudes mostram justamente o contrário daquilo que é ser um cristão autêntico. Preste bem atenção como era a igreja em Atos. Começando no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 16. Então eu vou dizer rapidamente algumas coisas para a gente pensar. A igreja contagiava a sociedade. Atos 1,15, 120 membros. 2,41, 3 mil membros. 4,4, 5 mil membros. 5,14, uma multidão é agregada à igreja. 6, 7, o número dos discípulos é multiplicado. 9,31, a igreja se expande para a Judéia, para a Galiléia e Samaria. E Atos 16, o verso 5, as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. A igreja contagiada. E o Senhor, ele multiplicava o número dos salvos. Preste bem atenção, você que me ouve. Quando juntamos, ou quando nós estamos juntos para cultuar ao Senhor, nós vemos justamente aquilo que Deus é e aquilo que nós somos. E pelo estudo da palavra, e a sua presença se manifesta através dessa palavra, ele falando conosco. Quando nós nos juntamos para cultuar ao Senhor, nós entramos em comunhão com Ele uns com os outros. Temos diferenças? Sim, nós temos diferenças. Mas o ambiente de graça, ele se manifesta no meio da comunidade e as diferenças não impedem que vivamos em comunhão uns com os outros. Porque se nós formos falar de defeitos, todos nós temos. Mas a questão é que nós estamos servindo a Deus e Ele vai nos aperfeiçoando. Mas parece que nós nos acostumamos a tal ponto que percebemos aquilo que deve ser mudado na nossa vida e nem sequer colocamos diante do Senhor para mudar e continuamos então no piloto automático. Vamos à igreja, fazemos os ajuntamentos e não sentimos realmente o desejo de estarmos juntos em comunhão, porque aquilo não arde no nosso coração. Queridos, quando nós cultuamos ao Senhor, a nossa fé
ela fica mais clara. Nós começamos a perceber que a nossa fé, ela é fortalecida. E então nós podemos ser ajudados e nós podemos ajudar as outras pessoas a passar justamente pelas aflições, pelos obstáculos da vida cristã. Porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós venceríamos também. E a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós nos juntamos para adorar ao Senhor, nós podemos então fortalecer a nossa fé através da palavra. E nós sabemos disso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E às vezes nós estamos desanimados e vem um irmão com uma palavra da parte de Deus e fala o nosso coração profundamente. Nós podemos então ajudar as pessoas e sermos ajudados. Quando nós nos juntamos para cultuar ao Senhor, nós fortalecemos o nosso próximo, nós oramos por ele, ele também ora por nós. Nós estamos em comunhão uns com os outros e nós somos encorajados. Nós encorajamos e somos encorajados quando nós estamos juntos. Nós não podemos perder de maneira nenhuma isso. Devemos estar com o coração ardendo, com o desejo de estarmos juntos de forma coletiva, para podermos adorar verdadeiramente ao Senhor juntos, podermos desfrutar da comunhão uns dos outros, na presença do nosso Deus. Então, firmeza na palavra do Senhor, comunhão com Ele uns com os outros, testemunho contagioso só é possível se nós prestarmos um culto de adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Eu confesso para os irmãos que em muitos momentos aqui, quando nós estamos gravando, quando nós estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor, cantando louvores, em alguns momentos meu coração arde, porque nós sentimos isso com as pessoas que nós estamos aqui, e às vezes o meu coração se entristece porque nós não podemos estar todos juntos. E nós, como igreja do Senhor, precisamos dessa unidade, dessa comunhão. E a palavra de Deus deve ser proclamada e deve ser vivida na prática por todos nós que somos igreja do Senhor. O meu desejo é que esse evangelho, ele seja vivido na prática, na minha vida e na sua vida. Que a comunhão com Deus e com os irmãos seja constante na nossa vida. Que esse amor de Deus que é derramado em os nossos corações possa estar sendo também derramado no coração de outras pessoas. Nós possamos juntos estarmos glorificando ao Senhor de forma que possamos contagiar outras pessoas, para que o nome do Senhor seja exaltado em todo o tempo. O meu desejo é que essa palavra seja viva no meu coração e no seu, que não seja apenas da boca para fora, mas as nossas atitudes a partir da nossa casa, seja um culto ao Senhor, seja adoração ao Senhor, seja o nosso estilo de vida, um estilo de vida de santidade, daqueles que foram comprados e que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O meu desejo é que o Senhor, Ele nos abençoe como igreja, e que nós possamos estar pedindo ao Senhor que Ele abrevie esses dias, para que possamos estar juntos cultuando, e que não seja da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu quero orar com você mais uma vez nesse instante. Quando você estiver, curve sua cabeça, feche seus olhos, peça que o Senhor fale ao seu coração, através das circunstâncias, da sua palavra. Nosso amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, ela cumpre aquilo que o Senhor determina para cada ocasião, e a tua palavra não volta vazia. Nós queremos louvar o teu nome, porque aprove ao Senhor um dia mandar Jesus para morrer em nosso lugar,
para que nós pudéssemos então cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados, porque muitas vezes nós conhecemos essa palavra, mas temos agido de forma tão diferente. Pedimos que o Senhor nos fortaleça pelo Teu Espírito. Disponha o nosso coração para buscarmos a Tua face todos os dias. Que o nosso prazer esteja em meditar na Tua palavra dia e noite. Que essa palavra esteja firmada em os nossos corações. Que nós possamos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Pedimos, ó Deus, que esses dias sejam abreviados, para que possamos voltar e celebrar o Teu nome de forma coletiva, Senhor. Fazermos uma grande festa ao único que deve ser louvado e adorado. Nós queremos, ó Deus, estar juntos. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja movendo os nossos corações para estarmos em comunhão contigo e uns com os outros. Nós queremos viver a Tua palavra, ó Deus, de forma autêntica. Por isso nós pedimos a ajuda do Teu Espírito. E, ó Deus, nesse instante, visita os corações. Pessoas que estão com o coração aflito, meu Pai, em nome de Jesus, traz a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor use servos Teus para levarem uma palavra de conforto aos corações aflitos. Pedimos a Deus que aqueles que estão distantes, que estão frios, que o Senhor aqueça pelo Teu Espírito. Pedimos a Deus que o Senhor esteja trazendo de volta aqueles que estão distantes. Usa, Senhor, essas circunstâncias para que muitos voltem, para que outros se rendam aos Teus pés. Pai, nós cremos que está chegando o dia em que Jesus voltará. E nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, que a cada dia o Senhor disponha o nosso coração para vivermos de forma santa. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito, ó Deus, continue fazendo morada em os nossos corações, que estejamos sensíveis à Tua palavra, à voz do Teu Espírito, e que assim o Teu nome, Senhor, Ele sempre seja honrado e glorificado na vida de cada um de nós. Assim nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Estamos chegando já ao final, mas queremos dar aqui um oi a algumas pessoas que marcaram presença, tanto no Facebook como no Instagram. Irmão Cacá, Francina Serra, Socorro Lima, Samara Faria, Francisca Barbosa, que é a esposa do nosso digníssimo aqui, Eurico, Helena Araújo, Ezequias, Pastor André com sua família, Nazaré Eugênio, Luciene, Josi Nascimento, Disse, temos Simone Gomes lá de Teresina, Davi, né, a família ali reunida, Ivanei e companhia, Maria de Fátima, Leila Lagos, Ingrid Brito, Guilherme, Nicole Tiffany, Milene, Thalia, Cleide Siqueira, Branca, Creuza, Helena Barbosa, Francisca Reis, Emerson Diego, Tati Araújo, temos também a Juliana Lima, Eliane Cunha, Silvane, Expedito, temos lá de Bacabal alguns irmãos, a irmã Raimunda, né, com a Joseane e o Giovanni. Deus abençoe vocês, muito obrigada por estarem conosco. O Washington, Nauzirene, Bruna Caroline, Isaac Cauã, tem a Rayane, tem a doutora Sarita, um abraço, doutora.
a Thalita e a Dulce e o Zeuzinho. Deus abençoe vocês aí em Lagedo. Fabi Lima, Felipe. Temos lá em Bacabal também a irmã Sandra Souto. Um abração, minha querida. Deus abençoe. A Josélia. Deus abençoe vocês. O seu Ziel, que é o meu pai, lá de Lagedo, ele botou um comentário lá pedindo para cantarmos Lugar Seguro. Então nós vamos cantar, vamos finalizar com Lugar Seguro. Antes nós vamos cantar Eu Cuido de Ti. Então nós vamos entoar essa canção, sabendo que o Senhor cuida de nós. Depois nós vamos finalizar cantando Lugar Seguro. Desde já eu quero agradecer a sua presença, você que esteve aí conosco, rendendo a Deus este culto. Deus abençoe a tua vida. Louve juntamente conosco.
convite. Mais tem pedido aí, né? Hã? Logo mais vai ser pedidos.